Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado o nome do Senhor, para todos sempre. Louvado seja Deus. Então, a palavra que o Espírito Santo tem é aquietai-vos. Aquietai-vos. A ansiedade, a inquietação é algo que está em muita gente, em toda a humanidade. É um mal que impede, que bloqueia a tranquilidade, a paz da pessoa. Causa muitos males. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem um remédio para mim e para você. Se nós provarmos dele, vamos ficar bem em nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu está no livro de Salmo, de número 42, o versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, acalme-se, tranquilize-se, se refugie em Deus, se esconda nele, fique sossegado, pare de lutar. Lance toda essa inquietação, essa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de você. Está adiantando tanta inquietação? Não, e nem vai adiantar nada, só vai causar prejuízo. Por isso que Deus, vendo a inquietação, que muitas vezes é própria do ser humano, ele diz: aquietai-vos. A ansiedade é algo que tem tirado, a paz de muita gente mesmo. Porque uma coisa é você estar abatido por algum problema, por alguma situação pela qual você passa. Outra coisa é ser dominado pela ansiedade. A ansiedade é uma agonia, é uma aflição, é um grande mal-estar físico e psíquico. Imagine como não atinge tudo do ser humano. É uma perturbação, geralmente é causada pela incerteza. Então as pessoas ficam perturbadas, turbadas, assombradas. Elas ficam agoniadas, em desespero. E o Senhor Todo-Poderoso, vendo a pequenez do homem, a fraqueza humana, ele diz: olha, aquietai-vos. Entenda, quando Deus diz aquietai-vos, é algo que nós temos que fazer. Está entendendo? Somos nós. Aí, porque Deus, ele faz o impossível. Mas ele está dizendo: aquietai-vos. É uma ordem dele para mim e para você. Aquietai-vos. Se domine. Faça alguma coisa para isto acabar dentro de você. Deus é lindo demais. Ele nos dá recursos para isto. É verdade. Deus é tremendo. E ele diz aqui outra coisa que ele fala forte. E sabei que eu sou Deus. Ou seja, nós temos que conhecê-lo, confiar em Deus, para podermos descansar na sua presença. Porque o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a pessoa aparentemente estar bem, estar feliz, estar tudo certinho, sem salvação, sem Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que Deus trabalha, tem os seus caminhos na tormenta. Nós não viemos para esse mundo aqui para ficarmos numa rede descansando 24 horas. Temos lutas, temos pelejas, guerras, mas temos também vitórias.
que o Senhor tem isso para mim e para você. Agora, a nossa parte, nós temos que fazer. Porque não vai adiantar. Quando a pessoa fica muito inquieta, ela está suscetível ali às armadilhas do adversário. Porque ele se utiliza do ponto fraco do ser humano para enganar, para turbar a mente, para lançar as flechas, as setas. Então Deus sabe a perversidade do maligno e sabe a nossa fragilidade. O que é que Deus faz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Se acalme. Se acalme. Se refugie nele. Descanse nele. Jesus falou que deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, deixo-vos a minha paz. Quando essa ansiedade está no auge, não há paz interior. A pessoa está dando murro em ponta de faca. E tudo, na verdade, as coisas vão degringolar. A verdade é essa. Porque Deus disse o que no livro de Salmo de número 37? Descansa no Senhor, espera nele. Se essa aflição, esse desespero é por causa de alguma incerteza, Deus é a sua vitória. Deus é a certeza de que tudo dará certo. Agora, quando a pessoa está no auge, assim, ela está precisando conhecer o Senhor. Porque ele está dizendo aqui, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, Deus é exaltado em todos os lugares. Quando nós olhamos para as obras maravilhosas dele, vemos a glória de Deus. Ele é exaltado. Com certeza absoluta. Mas ele está dizendo aqui, ele está dizendo aqui a nossa obrigação. Aquietai-vos. Ou seja, não vai adiantar nada você ficar assim. Se aquiete, ou se tranquilize. Louvado seja Deus. Na presença de Deus, nós encontramos refúgio, socorro, ajuda, alívio, cura, restauração, refrigério. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, não vai adiantar a pessoa estar num estado de inquietação que está lhe fazendo mal. E as coisas vão piorando. Então, louvado seja Deus. E sabei que eu sou Deus. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Se nós ainda não temos esse conhecimento de saber que o Senhor é Deus, precisamos ter. Precisamos conhecê-lo urgente, porque é impossível viver neste mundo sem Deus. Porque a atmosfera desse mundo é muito maligna, é muito diabólica. E tem os problemas, as lutas de cada um. Como vamos vencê-las? Como? Só na presença de Deus. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa agonia, toda a nossa aflição, toda a perturbação
advinda de incertezas, todo mal-estar físico e psíquico, vamos lançar sobre ele. A Bíblia diz isto. Mas o problema todo é que a Bíblia, ela é prática, mas as pessoas, infelizmente, elas usam a Bíblia só, muitas vezes, como um livro de autoajuda. Elas leem aquilo ali, ficam emocionadas. Ah, que coisa linda, que bênção, eu estou bem agora, mas é tudo emoção. Aquilo ali, aquele mal está dentro dela. Aquela inquietação, porque falta ela conhecer Deus. Falta ela ter uma intimidade com Ele. Falta ela saber que o Senhor é Deus. Que o que o homem não pode fazer, Deus faz. Ele começa aqui, esse Salmo de número 46, muito conhecido, lindíssimo esse Salmo, um Salmo que meu Deus, nos ajuda nos momentos difíceis. Fala conosco fortemente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Muitas pessoas se refugiam em várias coisas fracas. Mas Deus, além de Ele ser refúgio, Ele é fortaleza. Glórias a Jesus Cristo. Ou seja, você não vai sucumbir jamais. Então, nós sabemos que o refúgio é um lugar de segurança e de proteção. E ele está dizendo aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Socorro é aquele que nos ajuda em nossas dificuldades. Mas, por favor, em nome de Jesus, isto aqui não é uma teoria, não. Não são só palavras lindíssimas, não. Isto aqui é a verdade, é a prática. Tem que acontecer na minha vida e na sua. Se não acontecer, há alguma coisa errada conosco. É verdade. Temos que voltar onde nós caímos. É verdade. Onde foi que fraquejamos? Onde foi que paramos a caminhada que nos está proposta? Onde foi? Vamos voltar para lá. Para que esta palavra se cumpra na minha vida e na sua. Ela tem que ser prática. Se não for, creia no que eu estou lhe dizendo aqui. É só emoção. Não é vida cristã. É emoção. E bem fugaz. É sentimentalismos. Infelizmente. As coisas com Deus, nós temos que entender que as coisas de Deus são sérias. Tudo que Deus fala aqui tem que se cumprir na minha vida e na sua. Não é talvez, eu não sei, eu acho. Em nenhuma palavra da Bíblia Deus disse que eu acho. Não existe essa frase na Bíblia, eu acho. Deus não diz isso a mim e a você. Está escrito. E assim tem que suceder na minha vida e na sua. Então ele está dizendo aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é onde nós vamos nos esconder. Enquanto passam as calamidades, as tempestades, estamos escondidos em Deus. Claro, óbvio, como eu já falei, a nossa alma fica abatida. Por favor, mas ficar perturbada, ficar inquieta o tempo todo, é muito sério isto mesmo. É sinal que tem alguma coisa errada com a pessoa. Porque o cristianismo não é isto, não.
Vamos procurar ver Paulo, Pedro, João, Moisés. Já parou para pensar? Homens que passaram coisas muito piores do que nós. Olha como eles reagiam às situações. Mas hoje, infelizmente, os cristãos, eles é como se a Bíblia, eles pegam só aquelas partes, não aquelas partes que têm promessas, não pegam aquelas partes que têm falando sobre as lutas. Então eles ficam fiados só naquilo ali, que não podem sofrer, que tudo tem que dar certo, que tudo tem que ser bom, que Deus é como se Deus fosse até um serviçal para fazer tudo. Não, é diferente. Nós temos que compreender. Nós participamos de um exército. Estamos aqui nesse mundo de passagem. Não vamos ficar aqui. Se o nosso relacionamento com Deus aqui não é bom, se não o conhecemos, se não confiamos nele, estamos correndo perigo de vida eterna. Não podemos ficar em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, porque isso não agrada a Deus. Podemos ter vários argumentos mostrando os nossos sofrimentos, as nossas perdas, as nossas necessidades, as nossas dores, lutas, sofrimentos, aflições. Podemos escrever, talvez dê uma folha ou duas, não sei, mas nós não podemos tirar o foco do Senhor, porque Ele está dizendo aqui que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Ele. É Ele. Então, se nós estamos pendendo mais para ficar, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é perigo grave isso mesmo. Estamos precisando conhecer o Senhor. Porque Deus, Ele não prometeu vida mansa aqui na terra. Não prometeu. Ele prometeu, teríamos aflição, mas Ele estaria conosco até o fim. E passando desse mundo aqui, na eternidade com Ele. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Ele vai estar conosco até o dia que sairmos daqui desse mundo maligno. Mas não podemos agir com emoção. É algo que tem derrubado muitos crentes. É a emoção. A pessoa não faz um culto racional a Deus. A pessoa fica se martirizando com aquelas mesmas coisas sempre. E às vezes a pessoa nem problema tem, ela está procurando e vai achar. É verdade. Tem gente que não tem problema, mas está procurando, vai encontrar. Deus quer, é verdade, que nós sirvamos a Ele racionalmente. Quem servir a Jesus com emoção não ficará de pé, pode ser quem for. Por isso que os líderes, os homens e mulheres de Deus, têm que pregar a verdade. Porque o que vai sustentar as pessoas não é conversa fiada, não. Nem lorota, não. É a palavra de Deus, a verdade, pregada como ela é, sem enfeitar.
verdade. Que as pessoas precisam conhecer o Senhor. Elas têm que ter a oportunidade de saber quem é Deus. Verdadeiramente. Pelo que não temeremos. Sabe por que as pessoas temem tanto? Temem tudo. Meu Deus, pelo amor de Deus. Porque é inerente ao ser humano o medo. Claro que sim. Mas permanecer nesse medo é algo muito grave. E cadê Deus? Uma coisa é você passar por uma situação e você temer aquilo ali. Claro que sim, como Josafá e todos os outros. Mas uma coisa é você se levantar e dizer, não, eu conheço o Senhor. Eu confio nele, eu tenho fé, ele vai me tirar dessa situação. Ele vai me dar vitória. Louvado seja Deus. Deus é Deus de vitória, de livramento, de proteção, de bênção, de milagres, maravilhas, prodígios. Deus, o Todo-Poderoso, não falha, não há sombra de variação nele, não há. Louvado seja Deus para todos sempre. Precisamos despertar desse sono da indolência, de achar que estamos aqui, que tudo vai ser muito fácil, muito bonzinho. Não, estamos em guerra travada, mas vamos vencer pelo poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que tudo aconteça ao contrário, ainda que coisas terríveis, até eventos da natureza aconteçam, que cheguem a chocar, mas a Bíblia Sagrada diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja Deus. Que rio é esse? Que cidade é essa? Que santuário é este? Pois é, nós nem imaginamos a dimensão da pérola que é o Espírito Santo dentro do ser humano. Louvado seja Deus. Há um rio. Esse rio é a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, a necessidade de termos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus permanente. Não entristecê-lo com nossas inquietações, com nossas razões. Jamais. Ele sabe trabalhar, nós não sabemos fazer nada. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? Onde é que Deus mora aqui na terra? No coração daquele que serve a Ele, em espírito e em verdade. O santuário das moradas do Altíssimo. Que santuário é este? É esta mesma cidade. É o coração humano. Então, quando tudo isso está acontecendo, nós temos que saber que há um rio cujas correntes alegram o nosso coração, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio vai levando tudo que não presta, tudo que tenta nos atingir, nos afligir, nos desesperar, nos inquietar. É esse rio, é a pessoa do Espírito da glória de Deus que faz essa obra dentro de mim, dentro de você. Louvado seja Deus. Quanto mais o homem
tem comunhão com o Espírito Santo, mas ele tem paz. Sabia? É verdade. Eu não estou falando aqui de você ter paz e você nunca sentir nada. Claro, nós vamos ficar abatidos nesse mundo. A Bíblia diz, ficamos tristes, claro, aflitos muitas vezes. Mas isso aí, para tirar sua paz, há um abismo muito grande. Deus está no meio dela. Não será abalada. Essa cidade não será abalada. Que esta cidade é você que carrega o Espírito Santo dentro de você, que é santuário das moradas do Altíssimo, que é templo do Espírito da glória de Deus. Ele está dizendo aqui, não será abalada. Meu Deus, por favor, pegue a palavra de Deus e aplique em sua vida, na prática. Não será abalada, está dizendo aqui. As coisas que acontecem podem muitas vezes te entristecer. Claro que sim, meu Deus. Não somos de ferro. Mas aqui está dizendo, não vai tirar nossa paz. Não vai nos inquietar. Quanto maior a inquietação, menos conhecimento de Deus, menos confiança em Deus, menos comunhão com o Espírito Santo. A verdade é esta. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, muitas vezes, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, não é isso? Pois é. Ele está dizendo aqui, Deus a ajudará ao romper da manhã. Quando Jesus chegou ali, na quarta vigília da noite, onde as trevas estavam densas, tempestade, os apóstolos com muito temor ali de acontecer alguma coisa. Jesus chegou no momento certo para acalmar a tempestade. Pois é, assim ele faz hoje. Deus ajudará ao romper da manhã. Esse sofrimento, essa aflição, não é para a vida toda. É uma experiência, é uma provação. Como estamos? Como está o nosso relacionamento com Deus aqui nesse mundo? Como está? Nós, na verdade, amamos a Deus mesmo ou é só uma ficção? Você sabia que somos provados todos os dias quanto a isto? Deus quer que nós próprios mostremos isso. É verdade. Só que as pessoas, infelizmente, os crentes hoje, eles estão muito, eles querem muito, quer muita facilidade. E quando não encontram, no fundo, culpam Deus. Se revoltam contra Deus. Quando a culpa é da própria pessoa, que não se fortaleceu na presença de Deus, não buscou Deus como um refúgio e fortaleza. Porque você pode dizer assim, não, estou cheio de problema, eu vou assistir um filme, vou no cinema, vou para o shopping passear, vou ver uma amiga, vou para um parque, vou para alguma coisa me distrair. Você buscou um refúgio, mas ali não é fortaleza. Não vai te fortalecer aquilo ali. Mas a presença de Deus vai. Completamente. Louvado seja Deus. O versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que quer dizer o Deus de Jacó? O Deus de aliança.
É o Deus que não quebra aliança. Ele está conosco, está dizendo aqui, gente. O problema é que as pessoas não acreditam na palavra de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz o quê? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? As pessoas até acham palavras bonitas, mas elas não creem no Espírito. É algo superficial. E isto é grave. Ele está dizendo aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele não está dizendo isso? É verdade. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então creia, o Senhor dos Exércitos está dentro de você, está com você. O Deus de Jacó, o Deus de aliança, é o seu refúgio. É a sua fortaleza. Não vai te abandonar nesse barco. Tem vitória para você. Agora, não adianta essa inquietação. Só vai te prejudicar. Somente criar problemas para você. E o diabo dando risada de sua cara. Olha aqui o que diz a Bíblia. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Você já viu quanta coisa Deus faz? Terrível. O nosso Deus é terrível. Todo poderoso. Tem todo o poder nos céus e na terra. Ele opera o que ele quer. Louvado seja Deus. Pare um pouco para que você possa contemplar as obras do Senhor. Olhe para o céu. Pare e pense, quem poderia criar o firmamento, os astros? Quem poderia criar, né, o astro maior, que é o Sol, lindíssimo, meu Deus, que nos dá luz durante o dia, a lua durante a noite. Quem poderia criar os oceanos? Louvado seja Deus, meu Pai, meu Deus do céu. Tem oceanos que têm vários e vários quilômetros de profundidade, onde o homem não vai. Quem poderia criar tudo isso? Quem poderia abrir o Mar Vermelho? Quem poderia salvar Daniel da cova dos leões? Quem poderia fazer tantos milagres? Quem poderia? Por isso que ele diz, vinde contemplai as obras do Senhor. Contemple as obras do Senhor. Glorifique a Ele pelas obras dele. Porque quanto mais você glorifica, menos você vai murmurar. Porque muitas pessoas, elas dizem assim, não estou murmurando não, mas ela está. Ali é uma revolta contra Deus. Mas é meio sutil, só percebe a pessoa que está no espírito. Para entender, para discernir aquilo ali. Cuidado. Quanto mais você murmura, mais você está longe de Deus. A verdade é essa. Não adianta eu pregar aqui coisinha boa para agradar os egos. E depois, quando a pessoa for para o inferno, a pessoa vai dizer o quê? Olha, aquela serva do Senhor não pregou a verdade para mim. Ela pregou só um pouco da verdade, mas deixou muita coisa sem falar. Por isso que é bom pregar a verdade. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Essa guerra que você está passando aí, ele vai fazer cessar. Agora, enquanto você estiver assim, vai piorar. A verdade é essa. Eu tenho que dizer a verdade. Você está com muita inquietação, muito desespero, muita revolta, muita reclamação, muita lamentação, tá? Você tá assim, pois é
essa guerra não vai acabar. Ela vai piorar. Para você aprender com a palavra de Deus a saber que ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Essa luta que você está vivendo, ele vai fazer cessar. Só depende de você. Quanto mais você está assim, vai piorar. Eu estou falando aqui, guiada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da verdade. É uma pregação para despertar do sono, da indolência. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele faz coisas terríveis para dar vitória aos seus. Ele faz. Ele quebra o arco e corta a lança. Meu Deus. Queima os carros no fogo. Louvado seja Deus. O laço quebrou e você escapou. Você tem que agradecer a Deus. E ele vai completar isso aí. Olha, o que tiver que fazer a seu favor, ele vai fazer. Se tiver que quebrar arco, quebrar o arco dos fortes, ele quebra. A Bíblia diz lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Ele, o Todo-Poderoso, quebra os arcos. Ele quebra o arco dos fortes. Ele corta a lança. Tudo que está preparado contra você, ele corta. Ele desfaz. Queima os carros no fogo. Louvado seja Deus. Tudo que tiver para destruir sua vida, ele destrói. Ele torna em feno e nada. Louvado seja Deus. Mas ele está dizendo aqui, tudo isso ele vai fazer, mas a Bíblia sempre vai ter condições. Sempre. É verdade. Se você for trabalhar numa empresa, você vai trabalhar de qualquer maneira? Vai? Claro que não. Você tem que respeitar as regras da empresa. Se tiver que usar uma farda da empresa, você vai ter que usar, não é isso? Porque você tem que ser obediente, que você precisa daquele emprego. A palavra de Deus é maior do que qualquer emprego, do que qualquer coisa. Então, tem as condições. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Se tranquilize e se acalme. Isto aí, entenda. Você se aquietar não vai depender de Deus, não. Vai depender de mim e de você. Aquietai-vos. Depende do homem. E saber que eu sou Deus depende do homem. Como é que você vai saber que ele é Deus? Tendo comunhão com ele. Verdadeira. Comunhão é espiritual, não emocional. Porque na emoção, Deus não está, Deus não age. Aquietai-vos. Deus não trabalha na ansiedade. A ansiedade bloqueia a ação de Deus. Impede o agir de Deus, o operar de Deus. A verdade é esta. Você tem que colocar na balança quem é mais, Deus ou seus problemas. Eu estou dizendo quem é mais dentro de você, dentro de você, quem é mais. Quem fala mais alto é Deus ou seus problemas. Quem é? Se você prefere resolver os seus problemas em detrimento da presença de Deus, você está correndo perigo muito grave. É melhor você priorizar a presença de Deus em você, dentro de você, e ele vai desembaraçar o seu caminho. Ele vai quebrar o arco, cortar a lança, queimar esses carros no fogo. Ele vai desfazer todo esse mal que está emaranhado contra você, contra a sua mente, para te perturbar, te desesperar, te enlouquecer. O diabo trabalha assim. Mas você tem que fazer sua parte, viu? Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Conheça Deus,
O Deus a quem você diz que serve, você tem que conhecê-lo. Tem que confiar nele, ter fé. É verdade. Não há relacionamento com Deus sem conhecê-lo intimamente. Não há. É tudo mentira. Muitos andam por aí até com a Bíblia na mão, mas é tudo mentira. Mas esses aí não fazem parte do reino de Deus. Mas a Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quem é que Deus quer que se aquiete e saiba que ele é Deus? O povo dele, aquelas pessoas quebrantadas e contritas. Não são melhores nem maiores de que ninguém, mas apenas escolheram a melhor parte que jamais será tirada. Aquietai-vos, se aquiete enquanto é tempo. Se acalme, se tranquilize, para que você não se precipite, para que Satanás não coloque uma escapatória para você, para abrir para um problema pior. Você está entendendo? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você tem que conhecer o Senhor, confiar nele, temer ele, ter fé nele. É necessário. Porque esta parte aí, quem vai fazer é o homem. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não é Deus que vai nos aquietar. Não, não é ele. Somos nós. Nós que temos que conhecê-lo. E saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele é exaltado para todo sempre. O rei é exaltado. Louvado seja Deus para sempre. O Senhor dos exércitos está conosco. Sabe o que significa o Senhor dos exércitos? O Senhor das guerras. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, que não perde batalha, não perde. Ele é Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador. O único que é Criador. Louvado seja Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus de aliança. Ele não quebra aliança. Se a aliança for quebrada, o homem quem quebrou. Portanto, eu lhe digo, para encerrar esta palavra, aquiete-se, aquiete-se, se acalme, se tranquilize, se refugie em Deus, se esconda nele. Pare de lutar com suas emoções, pare de lutar com a sua força emocional, porque ela vai causar prejuízo a você. Pare de lutar com sua mente. Pare. As suas armas são espirituais e poderosas em Deus para lhe dar vitória. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se aquiete, se acalme, se acalme, se acalme. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja dentro de você permanentemente. Só depende de você. Só depende de você. Se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se ele está contigo, a sua vitória é certa. Mas a sua parte você tem que fazer, se aquietar e saber que ele é Deus Todo-Poderoso, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.